Eu sou Fran Valdrigues, eu sou psicóloga e expert em ajudar as pessoas a despertarem o poder da alta performance nas suas vidas. Esse é o meu trabalho. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui na nossa live. Essas lives são lives de aquecimento para a primeira jornada do poder da alta performance que a Heloísa falou ali, que já está inscrita. O que são essas lives, Fran? E o que é esse aquecimento? Então, lá do dia, deixa eu colar aqui a data, do dia 29/6 ao dia 3/7, vai estar acontecendo a nossa primeira jornada, o poder da alta performance. E aí, o que são essas lives? Essas lives são um aquecimento para você chegar lá. E essa semana é gratuita e online, tá, gente? Então, essas lives estão acontecendo para você já chegar lá na semana do poder da alta performance, tendo trabalhado algumas coisas que são fundamentais. Quais coisas, Fran? A gente trabalha aqui nessas lives alguns atalhos e alguns obstáculos que surgem aí, obstáculos que surgem ao longo da tua caminhada e atalhos, recursos que você vai desenvolvendo para que você consiga despertar de uma vez por todas o poder da alta performance na tua vida. Fran, mas o que é alta performance, Fran? Pelo amor de Deus, explica esse negócio. Né? Alta performance está conectada com você despertar o teu potencial máximo. É você parar de tentar as coisas na vida e começar definitivamente a conseguir. Quem tem alta performance não tenta. Quem tem alta performance consegue, faz, tem resultado. E a alta performance tá assim, grudadinha com o resultado. É você definitivamente ter resultados na tua vida, mas resultados positivos, valorosos. Porque a gente às vezes até tem resultado, mas é um resultado porcaria, um resultado que não faz a diferença na nossa vida, ou pior, que detona com a nossa vida. Então, alta performance é você se desenvolver em recursos, acionar, despertar recursos que você já tem, que estão aí guardadinhos dentro de você, que a grande maioria das pessoas não sabe nem que tem, e pior, não sabem como acionar isso. E a nossa jornada lá da alta performance vem para isso, essas lives também, porque aqui você já vai encontrando atalhos e já vai vencendo algumas barreiras, como essa de hoje, que a gente vai estar trabalhando, que chama crença limitante, que é um baita de um obstáculo que a gente encontra aí para conseguir tudo que a gente quer na vida. E a gente até quer, mas na grande maioria das vezes a gente não acha que é capaz. E isso é uma crença limitante. Sempre crença limitante, tá? Tudo aquilo que você não tá realizando na tua vida tá conectado com alguma crença limitante que tá te bloqueando e tá te fazendo se auto-sabotar para você não atingir o resultado que você quer. Então eu expliquei de uma forma bem simbólica o que é alta performance, mas alta performance pode ser caracterizado como tudo aquilo que faz bem para você na tua vida. É você ter energia para acordar de manhã, você gerenciar bem o teu tempo, é você gerenciar bem os pilares da tua vida, tá feliz nas tuas relações, tá feliz no teu trabalho, tá tendo resultado, tá com uma vida financeira equilibrada, que te gera prazer, que te gera bem-estar, tá conectado com liberdade sim, tá conectado com autoconhecimento, com você conseguir se sentir seguro para realizar aquilo que você deseja, tá conectado com você exigir mais de você. E quando eu falo exigir mais, é sonhar alto, é sonhar grande, é não se conformar com nada menos do que você merece. Alta performance é tudo isso e mais um. E nós podemos fazer uma live inteira para eu ficar falando do que é alta performance e talvez eu não consiga listar aí tudo que é e tudo que pode fazer, gerar de resultado dentro da nossa vida. E dito isto, Fran, já expliquei que são atalhos e obstáculos que a gente vai encontrar dentro dessa live e o que é a nossa alta performance. E aí agora, nosso tema de hoje, que chama crença limitante. E aí eu vou explicar, até vou já falar aqui os passos. Ó. A gente vai entender o que são crenças limitantes nessa live. A gente vai entender um pouquinho do que não é crença, tá? A gente vai entender como que essas crenças se formam, que tipos de crenças que a gente tem. Tudo isso eu vou falar pra vocês. A gente vai entender como identificar, a gente vai entender o poder que o nosso espaço mental tem e que a gente, no geral, não utiliza. A gente vai entender como driblar e a gente vai fechar, claro, como, daquele jeito que a Fran gosta, com tarefinha. É pra você ouvir as coisas da live, mas para sair da live implementar. Conhecimento que você tem e que você não aplica, que você não utiliza, é um conhecimento que nem faz sentido você ter. A gente costuma brincar que conhecimento que você tem e não usa é um conhecimento, enfim, vazio. Né? Não tá servindo para nada ali na tua vida. Então, fundamental que você fique na live, compreenda, mas depois disso, aplique. Se você só compreender e não aplicar, nada vai mudar para você. Bora, então, vamos meter a mão na massa agora juntos nesse troço aí de crença. Sabe por quê? Porque quando você entender o poder mental que você tem para se detonar ou para se impulsionar, tudo fica diferente na tua vida. Quando você entende a crença limitante, você começa a perceber na tua fala quantas coisas você traz que estão te segurando exatamente no mesmo lugar. Antes de a gente entender crença, eu quero falar algumas frases. Sabe aquelas frases assim, Deus ajuda quem cedo madruga? Sabe aquela frase assim, dinheiro é difícil,
Dinheiro não nasce em árvore. É muito difícil ter dinheiro, né? Ter dinheiro dá um trabalhão. Dinheiro é sujo. Quem nunca ouviu, né, algumas dessas frases, né? Frases que são muito repetitivas configuram algumas crenças que foram sendo criadas ao longo da nossa vida. Se a gente for pensar na história do príncipe encantado, né, qual é a crença que permeia aí os pensamentos femininos, né? As mulheres não estão lá no auge dos seus 30, 40 e buscando o príncipe encantado, né? A gente vai enraizando algumas crenças ao longo daquilo que a gente escuta, né? A história lá da formiga e da cigarra, né? Da cigarra cantando feliz e sorridente, a formiguinha lá, ó, se ralando, se matando a trabalhar, né? E o que acontece? Essas fábulas, elas ficam ali impregnadas dentro do nosso espaço mental e enraizam sim uma série de crenças. Se essas crenças vão ser limitantes ou se vão ser impulsionadoras, a gente vai descobrindo aí ao longo do caminho. Mas quando a gente escuta uma fábula tipo a cigarra e a formiga, o que a gente entende? Nossa, que para eu sobreviver, ó, eu tenho que trabalhar muito, de sol a sol, né? Não tem jeito, tem que me arrebentar aqui nesse negócio, tem que carregar, sei lá quantas vezes o meu peso. Eu não sei quantas vezes o peso da formiga ela carrega, mas é tipo isso. Sei lá, eu vou carregar 30 vezes o meu peso. Então a gente cresce com aquela associação, com aquela crença de que isso é sofrido, né? O nosso olhar sobre trabalho, isso vai sendo enraizado ao longo da nossa vida. Quando teu pai e tua mãe saíam para trabalhar, ou a pessoa que cuidava de você, ela saía dizendo: ai, que maravilha, eu tô feliz que eu tô indo trabalhar, um beijo, fica bem, te amo. Ou a pessoa dava aquele, né, largava aquele carão assim de tenho que ir trabalhar, tô indo, né, aquela coisa de virada de olho, aquele pesar, aquele cansaço. Tudo isso gera leituras na nossa vida. E essas leituras se tornam o quê? Crenças. Vamos entender então o que são essas crenças. Crenças são as nossas verdades absolutas. É o que eu fui absorvendo ao longo da minha história e que se tornou uma verdade para mim. Detalhe é que a crença, ela é a tua verdade absoluta. Só isso. Pode ser que ela não seja minha. Certeza que as minhas são diferentes. E aí eu me movo na minha vida pautada nas minhas crenças, naquilo que eu enraizei ao longo da minha história. E você se move na tua vida pautado naquilo que você enraizou ao longo da tua história. Então, a gente vai assistindo a vida acontecer e a gente vai fazendo leituras daquilo ali, interpretações acerca daquilo. E são interpretações que podem ser valorosas ou interpretações que vão ser péssimas, angustiantes, detonadoras. Então, crença é sempre a tua verdade absoluta. São os pensamentos que já estão cristalizados ali dentro da tua cabeça. É a forma como você decidiu ver o mundo. Eu brinco com as pessoas que eu atendo, que eu digo assim, a crença, ela é como uma sementinha que plantaram lá na tua cabeça quando você era pequenininho e foram regando. E aí o problema é que a gente cresce e a gente continua regando aquela mesma sementinha. A gente esquece que depois que a gente cresce, é uma escolha nossa não alimentar mais essas crenças. Só que enquanto a gente não tem a tomada de consciência que isso é uma crença, a gente nem sabe que está alimentando, né? Se você para aí para pensar ao longo do que você ouviu na tua vida, na tua história, ao longo do que as relações ao teu redor te mostraram, você começa a entender que você se moldou aquilo ali, né? Quase como se você tivesse nascido, exemplo simbólico, tá? Mas nasceu ali uma telinha em branco e ao longo da caminhada foi surgindo ali um desenho. E esse desenho foi moldando as tuas crenças, porque esse desenho é a tua interpretação do mundo. É como você recebeu essas informações. E isso vira a tua verdade absoluta. Por isso que tem pessoas que prosperam muito, pessoas que não prosperam nada, pessoas que são extremamente autoconfiantes, pessoas que são inseguras, que têm medo. Tem aquelas pessoas que são mega realizadoras, elas começam e fazem, elas dão jeito pra tudo. Tem aquelas pessoas que só procrastinam, né? Que eu ouço muito, Fran, eu começo um montão de coisa, não termino nada, eu nunca tenho resultado, porque eu começo e não termino, né? E aí é exatamente isso que acontece na nossa vida em relação às nossas crenças. Então, primeiro entenda que crenças são as tuas verdades absolutas. Fran, o que não é crença? Crença, a que eu me refiro aqui, não tem nada a ver com a questão religião, tá? E também não tem nada a ver, então assim, não tem nada a ver com religião, tem a ver só com verdade absoluta mesmo, aquilo que você construiu ao longo da vida, e também não são pensamentos aleatórios, tá? Ai, pensei um negocinho, nossa, isso é uma crença. Não, calma, relaxa, respira. Aquilo que você pensa repetidas vezes, aquilo que tá sempre dentro do teu diálogo interno é essa vozinha que mora dentro da tua cabeça, tá? Só pra você entender aqui minha linha de raciocínio. Então, aquilo que tá muito forte, permeando os teus pensamentos o tempo todo, acaba configurando sim uma crença. E é isso que vai ser o teu combustível, positivo ou não,
para fazer a tua trajetória, para andar aí ao longo do caminho que você vai traçando. Então a gente entendeu um pouquinho do que é crença, sabemos que são as nossas verdades absolutas, que é aquela sementinha, que às vezes é a sementinha do mal que a gente continua regando, e todos nós temos alguma sementinha do mal que está sendo regada, tá? Então fica ligado nessa live que alguns insights já vão ir surgindo para você ao longo do que eu vou te falando aqui, você já vai conseguindo captar e inclusive fazendo algumas alterações. A boa notícia é que tem jeito, tá? Não é porque você alimentou uma crença limitante até aqui que você precisa continuar alimentando, e a gente vai entender isso e vai ter tarefinha também para isso, tá? Pra gente arrebentar aí com essas crenças limitantes. Quais são os tipos de crença que a gente tem? Nós temos 2 tipos: crenças de impulso e crenças de limite. Crenças que vão, porque a gente também tem crença positiva, tá? Eu já contei isso em algum momento, mas quando eu cheguei aqui nessa cidade que eu tô nesse momento, eu ouvi várias coisas do tipo: psicologia aqui não dá certo, psicólogo aqui cobra muito abaixo do valor de tabela, mas assim, gente, era abaixo, eu acho que não era metade da metade do que na época, quando eu cheguei, do que era cobrado, né? Então era assustador, na época era uma coisa assim, tipo, em torno de R$30, né? E aí, assim, todos os relatos aqui eram contrários a eu montar o meu consultório aqui, né? Naquele momento eu contava com uma única crença, que é uma crença que eu realmente reconheço em mim, que é uma crença muito positiva, muito valorosa, que é a crença no meu trabalho, né? Eu tinha a certeza absoluta que a hora que eu começasse a atender ia dar certo, né, que as pessoas iam se conectar com o meu trabalho, mesmo ouvindo que a cidade é pequena, ninguém acredita em psicólogo aqui tá morrendo de fome, quem precisa de psicólogo aqui vai para a cidade vizinha, que é uma cidade maior, que acaba sendo a referência, né, numa cidade de 17 mil habitantes não tem como psicologia dar certo, e a psicologia não só deu certo, como deu muito certo, como eu não tinha horário mais para atender as pessoas, como hoje continua da mesma maneira. Eu cheguei no momento aqui que eu tava com lista de espera de 3 meses. Eu cheguei no momento aqui que se eu atendesse, acho que as 24 horas do dia, eu não conseguia atender todo mundo, né? Então, dá certo. Mas tudo isso foi feito porque eu tinha uma crença que me fortalecia muito. De repente, eu pegaria aqui uma pessoa que não tinha uma crença tão positiva assim em relação ao seu estado profissional e aos seus conhecimentos. E aí, o que ela ia fazer? Ah, não, mas ó, tá todo mundo dizendo que não dá. Daí, de repente, ela já não acreditaria muito no que ela faz. Ela ia dizer: não, é porque aqui não dá. É porque nenhum psicólogo aqui tá ganhando. Né? E a minha já me dizia o contrário. Dane-se que não tem nenhum ganhando. Eu vou ganhar. Pra mim vai dar certo. Né? Então, isso aqui difere, tá? A nossa crença limitante da nossa crença impulsionadora. Tem muitas dessas crenças impulsionadoras aí que vão te puxar pra frente. Certeza absoluta que você tem várias. Mas se não tá tendo os resultados de vida que você gostaria, certeza absoluta, dando meu braço esquerdo, porque eu sou canhota, então dando meu braço esquerdo, certeza que você não está tendo os resultados que você deseja, porque tem uma série de crenças que estão ali amarrando você, te segurando exatamente no mesmo lugar. Então já sabemos o que são crenças, já sabemos o que não é uma crença, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com pensamentos aleatórios, são pensamentos repetitivos, e já sabemos que temos crenças que vão nos impulsionar, nos jogar pra frente, aquele chute na bunda que a gente precisa, e vamos ter aquelas que são o nosso limite, que é aquela muralha que surge na nossa frente, que a gente olha para aquilo e diz: bah, não tem jeito, não vou conseguir ultrapassar esse negócio aqui, não tenho nem força para isso, tá? E aí a gente vai entender como que essas crenças se formam, né? Um pouquinho já citei para vocês em relação a essa coisa de como a gente cresce, do que a gente observa, né? Então vem sim das nossas vivências, vem das leituras que a gente fez, vem da nossa história, né? Muito dessas inseguranças é bacana a gente dar uma olhada para nossa infância, né? Se era uma criança que era extremamente reconhecida, valorizada, ou de repente você era aquela criança que você chegava pro pai e pra mãe, e aí você trazia a tua nota e o pai e a mãe diziam que você não fez nada mais do que a tua obrigação, que se você tirava um 8 nunca tava bom, né? Então aí de repente você vai alimentando essa coisa do nunca sou bom o suficiente, nunca sou bom o suficiente, isso se torna uma verdade para você, né? E aí você de repente é aquela pessoa que tá sempre tentando provar o teu valor, que tá sempre se sentindo inseguro, né? Que tá sempre se cobrando além, tá sempre se cobrando ao extremo, porque você precisa ser o melhor sempre, né? No geral, são pessoas que não se permitem nem ter leveza na vida, e eu recebo muitas pessoas, né, que estão vivendo nessa condição, nessa situação. Então, assim, não se permite viver, não se permite desfrutar, né? Às vezes são crenças de escassez, né? São crenças de não merecimento, porque talvez eu não tenha aprendido a conquistar isso ao longo da minha história. Não é só responsabilidade do outro, né? É responsabilidade do que a gente leu daquilo que o outro fez. Então, de repente, o pai e a mãe, na intenção de fazer você, sei lá, evoluir muito, te faziam essa cobrança.
E aí, de repente, você fez uma leitura positiva disso. Meu pai e minha mãe estão exigindo de mim porque eles sabem que eu posso dar além, ir a mais, dar mais do que eu tô dando aqui nos meus estudos, né? E aí você faz uma leitura muito positiva disso porque você acredita, então você fez tua leitura, olha o tamanho da importância da leitura que a gente coloca nisso. Então a tua leitura ficou positiva em relação a isso. O que a tua leitura te diz? Te diz que você tem um potencial extra, que você é capaz. Mas vai ter aquela criança que vai receber o mesmo estímulo e ela vai dizer, olha aí, nunca tô bom o suficiente, sou incompetente mesmo, nunca agrado meu pai e minha mãe, E aí a pessoa declina, né? Tá sempre alimentando a crença limite ali. Então, como se forma? Nesses alinhamentos, tá? Tudo aquilo que você repete, e não se forma só quando você é criança, não, tá? As vivências aqui ao longo da nossa vida adulta também tem um grande poder nessa formação de crenças. O que difere é que quando você é bem pequenininho, você nem tem a clareza. Mas quando você é adulto, agora, especialmente assistindo essa live hoje, você já começa a ter a clareza de que você não precisa alimentar isso. Se você não quiser, se não faz sentido pra você, se não te faz bem, chega, acabou, alimentou até aqui, agora para. E a gente vai entender como fazer isso, tá? Até o final da live eu vou estar auxiliando vocês. Agora, a gente vai pra parte... a parte boa. Como identificar. Fran, como que eu faço pra identificar essas crenças? Tem como, né? Como é que rola esse negócio? E aí, assim, eu vou ser honesta pra você. Não tem mágica e não tem milagre pra você identificar a crença. Mas tem um troço que chama observação. Como assim? Para olhar pra você. Para se perceber dentro das tuas verbalizações. O que é uma frase comum pra você na tua vida? Será que você é uma pessoa que fala muito eu não consigo? Eu não tenho? Eu vou tentar? Quais são as frases feitas que você utiliza? Quando você traz isso, ou quando você começa a observar essas verbalizações, você começa a perceber aquelas falas que são recorrentes dentro das tuas verbalizações ao longo da tua vida. E isso, se olhado com atenção, já começa a te dar uma clareza em relação a crenças. Então é muito importante, primeiro, que você se observe. É fundamental que a gente se observe para qualquer coisa que você deseja conquistar na vida. Quando a gente fala de autoconhecimento, desse olhar sobre você, tem um monte de gente que torce o nariz para isso. Autoconhecimento, não quero. Né? Sem autoconhecimento você não chega a lugar nenhum. Porque se você não sabe quem você é, como é que você sabe que história você quer construir, o que você deseja conquistar, como que você trabalha o controle aí dos seus impulsos, teu controle emocional. Como que você faz esse negócio se você não sabe quem você é? E eu vou te contar, tem uma série de pessoas que conhecem melhor a vida de um artista, a vida de alguém que segue, do que a própria vida. Né? Porque olhar para a própria vida, de verdade, em muitos momentos dói. Dói porque a gente se coloca em contato com as nossas verdades, com as nossas histórias, com as mentiras que a gente conta pra gente. E a gente conta, viu? Um monte de mentiras. Existem mentirinhas aqui no nosso espaço mental, aos montes que a gente conta pra gente. Por quê? Pra gente não agir, pra gente se manter na procrastinação, pra gente ficar na zona de conforto, que reforço de conforto não tem absolutamente nada. Então é fundamental que a gente comece a fazer essas observações. Observa você, observa a tua vida. Ontem a gente trabalhou, né, na live de ontem, foi a tomada de consciência, que é o quê? Você entender teu momento atual, entender quem você tá sendo, quem você deseja se tornar. E isso você só faz olhando pra você, decidindo tomar as rédeas da tua vida nas mãos de novo, para que você consiga, a partir desse olhar, desenvolver novos caminhos. Caso contrário, você segue pelo mesmo caminho uma vida inteira. Minha pergunta é, esse caminho tá incrível pra você? Porque se ele não tiver, eu tô aqui pra te dizer que você pode pegar um outro. Só que esse outro caminho começa com o teu olhar sobre você. Então, o primeiro ponto pra gente identificar a crença, se observe. Pergunte pras pessoas que estão perto de você, o que eu sempre falo? E quando você se mantém, então, não se observando e não se conhecendo, você perde a oportunidade de desenvolver aquilo que a gente vai trabalhar lá na nossa jornada, aquilo que a gente tá trabalhando aqui, que é a nossa alta performance, que são todos aqueles resultados que eu trouxe pra vocês ali, tudo que é certeza que você pode acionar porque você já tem. Então, olhar pra você é um passo fundamental. E pra você descobrir crença, não tem outro caminho, tá? Quer dizer, tem vários caminhos, mas esse é o principal, é o primeiro deles. Então, se observe, tá? Comece olhando pra você. Pergunte pras pessoas, anote, não tenha medo, né? Dedique um tempo pra você. Hoje em dia as pessoas dedicam tempo pras redes sociais, que é um tempo absurdo, é surreal, né? Eu tenho alguns pacientes que vêm pra mim com essa questão do celular, Fran, não consigo largar, e aí tem aquele negócio lá que marca o tempo, né? Gente, é assustador. As pessoas passam mais tempo, às vezes, no celular do que no trabalho, do que com a família, né? E aí a tua vida vai passando, você não vê. E aí o pior, você tá assistindo a vida de alguém acontecer, e sabe o que é o real do negócio? Tem a vida de alguém tá acontecendo, mas a tua não. E isso começa com essa observação, com esse autoconhecimento que é fundamental. Depois disso, você vai se perguntar, o que eu conquistei até aqui?
Até esse momento da tua vida. Isso tudo pra gente ir trabalhando essas crenças que vão te impulsionar na alta performance. Quando você reconhecer essas crenças, você já quebra uma barreira enorme para atingir, para despertar dentro de você o poder da alta performance que já tá aí, tá? Se você tá aqui agora olhando para mim, você tá sem resultados, tá achando que não tem jeito, eu tô aqui para rebater isso, para te dizer que tem jeito e mais, se tem tudo que você precisa dentro de você. E se você não tá tendo o resultado que você quer, é porque você não tá sabendo usar esse poder que você já tem, você não tá sabendo usar bem esses recursos que você já tem. Eu falo do despertar do poder da alta performance porque não é uma coisa que você precisa criar, é uma coisa que você precisa acionar, porque ela já existe. E aqui, falando de crença limitante para você, que é um obstáculo, a gente já começa a quebrar uma barreira, que é fundamental, que é a barreira do você não acreditar que é capaz. Um montão de gente, certeza absoluta que um montão de gente que está aqui me ouvindo agora, não acredita no potencial que tem, não acredita que é capaz de desenvolver ao máximo as habilidades que tem, não acredita que é capaz de ter a vida que sonha. Né? Tem um montão de gente aqui, certeza, nesse momento aqui nessa live comigo, que não se permite nem sonhar, porque tem medo de não conquistar, então se limita e sonha pequeno. E nada disso tem a ver com alta performance, tá, gente? E pra gente chegar lá, chegar nela, essa barreira aqui, ela é fundamental de ser vencida. E hoje eu vou aqui, no máximo, trazer conteúdo pra vocês, para que vocês realmente comecem a vencer isso, a quebrar esse obstáculo, que é um obstáculo do mal, que segura a gente no mesmo lugar. Então, já nos observamos e já nos perguntamos o que eu conquistei até aqui. Por que é importante eu saber o que eu conquistei até aqui? Porque quando você olha para aquilo que você conquistou, você consegue se perguntar acerca de quais eram os pensamentos que te permeavam enquanto você trabalhava por essa conquista. Então ali você começa a perceber quais foram as crenças que te impulsionaram, quais eram as crenças do mal que surgiam ali para você que estavam te limitando, como que você fez para driblar isso e de verdade conseguir. Então dá uma olhada para o teu momento atual. O que eu conquistei até aqui? Como que eu fiz isso? Eu tenho uma paciente que é muito especial pra mim e ela traz muitas crenças limitantes, né? Eu tenho medo, eu não consigo, eu não tenho coragem. E aí eu citei pra ela exatamente um momento em que ela fez algo que eu disse pra ela, você me acha corajosa? Eu disse, eu nunca faria isso que tu fez de jeito nenhum. Né? Por que, Fran? Porque eu ia ter medo, porque eu não acho que eu ia conseguir, né? E aí ela ficou, como assim que você não ia fazer, né? Então assim, então eu fiz uma coisa que, nossa, que realmente é uau. E aí o que você começa a despertar ali, né? Você começa a olhar, quando você olha para aquilo que você conquistou, você começa a entender que existem recursos ali que você usou naquela hora. E que, então, isso é crença que te impulsiona. Então que crença que é essa? E aí você, com isso, já começa até a rebater, ó, já entra dica bônus, porque você já começa a rebater aquela crença limitante, aquela crença de incapacidade, aquela crença do não é pra mim, do não mereço, do não vai dar certo, eu não consigo, tá? Então se pergunta sobre o que você já conquistou até aqui e aí você faz essa leitura. Como que eu conquistei esse negócio aqui? O que eu pensava nessa hora? Se pergunta também sobre aquilo que você deixou de conquistar. O que você desejava conquistar aí na tua vida que você não conseguiu conquistar? Que você travou, que você, algo ali dentro, uma vozinha te falou que você não era capaz e você acabou desistindo. Né? Então, o que eu não conquistei e por que eu não conquistei isso? O que eu ouvi, o que as pessoas me falaram, o que eu valorizei nessa hora que eu acabei desistindo de conquistar aquilo que eu desejava conquistar. Esse é um outro ponto fundamental. Fora ele, você vai para os pensamentos recorrentes que eu já citei. Quais são os pensamentos que ficam aí permeando o teu espaço mental o tempo todo? O que você pensa sobre você? Como que você se descreve para as pessoas? Se eu pedisse para você agora, se eu te chamasse aqui ao vivo na live e te perguntasse sobre você, o que você me diria? Como que você olha para você? Eu te perguntaria, você é uma pessoa que tem coragem? Você é uma pessoa que se considera capaz? Você acredita em você, no teu trabalho, nas tuas histórias, naquilo que você deseja conquistar? O que você me responderia nessa hora? É fundamental que você entenda quais são os pensamentos recorrentes que você tem sobre você. A gente está o tempo todo olhando para fora e tentando desvendar o que as pessoas pensam sobre nós. A minha pergunta é, você antes de tentar desvendar o que os outros pensam de você, já tentou desvendar o que você pensa a teu respeito? Olha para isso. O que você pensa a teu respeito está totalmente agarrado no fator crença. E aí você vai entender se você está mais com o pezinho na crença limitante ou mais com o pezinho na crença impulsionadora. Você acredita que você é capaz de conquistar tudo que você quiser na vida? Eu acredito. Eu aqui acredito. Eu tenho essa crença fortalecedora e ainda bem. Ainda bem e na base de muito treino. Mas será que você acredita? Que você é capaz? Que você pode conquistar? Pensa sobre isso. E essa resposta já te fala muito também acerca das tuas crenças. E aí, eu preciso te dizer que tudo aquilo que você acredita sobre você tem um poder enorme. Aquilo que a gente traz no nosso espaço mental tem um poder enorme para nós. Só quem se liberta de crenças limitantes sabe o prazer que isso gera e os resultados incríveis que isso traz para a nossa vida, né? Faz toda a diferença.
Eu posso gravar frases positivas no celular e ficar ouvindo? Ti, você pode. Se forem frases que contrariem, que rebatam as tuas crenças, que você sente que te faz bem, agora, só ouvir e não agir não muda, tá? Então é preciso que você se desafie também em relação às tuas crenças. Então, repete o que é positivo, fala do que você quer viver. Já já eu vou trazer um pouco disso nas nossas dicas, nas nossas sugestões, mas aí entra em ação também, tá? Para você quebrar com a crença, é fundamental que você não só fale, mas que você age em relação a isso. Então, que você traga comportamentos que digam para você que você realmente não é mais aquela pessoa ou não tem mais aquela crença e que você tá trazendo comportamentos pertinentes com outras crenças que você deseja enraizar, tá? Então vamos falar um pouco do nosso poder mental? O que você acredita sobre você tem um poder surreal sobre quem você é. E eu quero falar para vocês de uma pesquisa de Harvard muito bacana, que eles fizeram um experimento, só para a gente entender de verdade essa pesquisa, para a gente entender o poder que o nosso espaço mental tem, né? Antes até da pesquisa, eu vou te perguntar, você já ouviu falar em placebo? O que é um placebo? Placebo é um comprimido inerte, é um comprimido de farinha, é um comprimido que não tem os componentes ali que precisaria ter para ser um remédio. Mas existem uma série de pesquisas feitas e testes, experimentos com as pessoas, onde elas tomam o comprimido original e tomam o placebo, né? E aí o que eles observam? Que aquele grupo que toma o placebo acreditando que é um remédio real, tem os mesmos efeitos daquele que toma o remédio real, né? E isso prova o tamanho do nosso poder mental, né? Eu digo para os meus pacientes, para as pessoas que eu atendo, que se você tem o poder de criar uma doença, o que te diz que você não tem o poder de criar uma cura também? Né? Só que o que acontece? A gente começa a pensar no ruim e alimenta esse ruim. E quanto mais você alimenta, mais isso cresce. Agora, quando você pensa no bom e alimenta o bom, também é isso que cresce. Só que o nosso treino está muito mais voltado a alimentar o ruim. Isso é histórico, enfim, tem uma série de explicações. Mas hoje, para a gente não fugir do nosso tema, eu vou deixar só essa parte mais simbólica aí para a gente pensar a respeito. E aí, falando do experimento de Harvard, então, para a gente entender ainda melhor esse nosso poder mental, eles pegaram 2 grupos de pessoas e uma planta alérgica. As pessoas falaram lá que não, eu tenho alergia aqui dessa planta, né? Então, beleza, vamos fazer um experimento, se declararam alérgicas, né? Vamos fazer um experimento aqui com essa planta. Então, eles dividiram em 2 grupos e pegavam lá em 2 grupos não, era só os braços ali que eles dividiram. E pegaram essas pessoas, vendaram essas pessoas e pegaram a planta alérgica. E o que eles faziam? Olha, fulano, tô aqui esfregando a planta alérgica no teu braço direito, tá? Beleza, tô esfregando aqui a planta alérgica. Então, todos vendados, só ouvindo esse comando. Estou esfregando a planta alérgica no seu braço direito. E aí esfregava lá. E aí, olha, estou esfregando uma planta inerte, que não dá alergia nenhuma em ninguém, nem nada, no seu braço direito. E o que acontecia ao final aí desse experimento, né? Aquele braço que eles falaram que estavam esfregando a planta alérgica, todas as pessoas ali manifestaram reação alérgica. Detalhe é que aquela não era planta alérgica, era uma planta inerte. E todo mundo teve reação alérgica com esse experimento. Agora, eles fizeram isso lá no outro braço e disseram, olha, aqui não é a planta alérgica que eu estou esfregando. Né? E aí, acho que se não me engano, 2 pessoas tiveram reação de todo o grupo, só que ali era sim a planta alérgica. O que isso significa? Isso significa que aquilo que você acredita se torna uma verdade para você. Então, se você acredita que você não é capaz, isso se torna uma verdade para você. Assim como se você acredita que você é capaz, que você pode conquistar, isso também acaba virando uma verdade para você. Tudo vai estar conectado com como você alimenta. Se você olha para alta performance e diz, isso aí não é para mim, isso se torna uma verdade para você. Agora, se você olha para alta performance, entende o que isso significa, o poder que isso tem dentro da tua vida, o poder de resultado que isso tem para trazer para você a vida que você deseja conquistar, acabou. Isso começa a virar uma verdade absoluta para você e você se move na direção das tuas verdades absolutas. Então, se eu estou indo para verdades absolutas que me detonam, eu preciso rever essas verdades absolutas, rever essas crenças para que eu de verdade tenha resultados valorosos dentro da minha vida. Então, entendendo isso, né, eu trouxe aí simbolicamente esse exemplo da planta, né, e também do placebo. Eu brinco muito com isso. Um dia eu brinquei até com a mãe. Não sei se a mãe tá lá, mas a mãe viaja e passa mal, e meu Deus, e eu tô mal, né? E ela começou a passar mal, e eu disse, ai mãe, eu conheço uma técnica, me utilizando da PNL, né? E eu disse, da programação neurolinguística, eu disse, mãe, eu conheço uma técnica que faz esse enjoo passar na hora. Manu, segura o braço da avó assim, e aí expliquei como é que era e aonde que tocava, mas eu realmente tinha visto isso em algum lugar. Mas eu falei com tanta segurança pra ela, depois eu contei, né, disso. Eu falei com tanta segurança que eu disse, olha, Manu, segura assim no braço da avó,
mãe, só fecha os olhos, respira fundo que a Manu vai segurar bem nessa ponta. Mas eu ainda reforcei, mas Manu, tem que ser bem aqui, ó. E a senhora vai ver como esse enjoo já passa. Gente, é sério, foi questão de minutos. Eu olhei pra mãe e disse, daí, mãe, tá melhor? Ela, nossa, mas não é que funciona mesmo esse negócio, né? Se funciona ou não funciona, eu não sei. Mas eu falei com tanta convicção e com tanta verdade pra ela, ela acreditou no que eu tava dizendo, que funcionou pra ela melhorou. E quem conhece a mãe sabe que ela passa horas enjoando dentro de um carro, e naquele dia não. Naquele dia, ela melhorou rapidinho, né? Então, quando eu acredito nisso, né? Como que a gente explica o milagre? E não vou eu aqui rebater com santo nenhum. Deus que me livre! Não faria isso porque eu não sou nem maluca, né? Mas será que é um milagre? Ou será que você acredita tanto, às vezes, numa cura que isso te auxilia? Tem um documentário, se eu não me engano, chama Hell, no Netflix, que fala muito disso, né? Desse poder mental, de você trazer isso pra tua vida, do quanto que pessoas que acreditam na cura tem um poder de cura muito maior, né? A gente, quando escuto as falas médicas, a gente entende se o médico está tratando um paciente que está vindo com vida ou se já está vindo morto. Porque, de repente, por mais que seja grave, algo grave, existem várias formas de você comunicar isso para alguém. E isso vai gerar nessa pessoa uma verdade absoluta. Então, se eu trabalho em você a crença do é possível, você se agarra nessa crença e todo o teu sistema trabalha a teu favor. Agora, se eu digo para você, acho que não tem jeito, ferrou. Porque aí no que você se agarra? Né? Você vai ficar o tempo todo ali pautado nas crenças limitantes, na crença da incapacidade, na crença disso não é possível, não é pra mim, não vai acontecer. Então esse poder, ele existe, tá? E eu não tô falando aqui de nada religião, nada mágica, isso é comprovado, né? A gente tem dentro da neurociência a comprovação de criar novas ligações neurais, né? Então, criar novos caminhos. Então se de repente você tá cheio de caminho, brincando simbolicamente, mas tá cheio de caminhozinho aí de crença limitante, bora trabalhar novos caminhos. Você não precisa se manter no mesmo caminho se esse caminho não tá mais coerente para você. E existem recursos para isso. E nessas lives aqui, pra gente se preparar, pra você já chegar lá na primeira jornada, no poder da alta performance, é pra você já chegar com um monte de coisa já quebrada. Para você ter resultados, para isso fazer a diferença de verdade na tua vida. Eu não falei para vocês, eu acho, né? Mas lá na jornada a gente vai trabalhar os 5 pilares, tá? Para você de verdade conseguir despertar o poder da alta performance na tua vida. Lá você vai entender quais são esses 5 pilares e o que eles geram dentro do nosso espaço mental, dentro do nosso equilíbrio, dentro das nossas interações e dentro dos nossos resultados. Lá na jornada a gente vai entender como que é possível você conquistar em 100 dias o que muitas pessoas não vão conquistar ao longo de uma vida inteira. E essa jornada está sendo preparada com muito carinho para vocês, tá? Espero que todos estejam lá comigo. Dito tudo isso, o que a gente precisa fazer agora? Vamos entender como driblar esse negócio? Vamos saber que passos que a gente pode dar? Daí agora eu vou te passar alguns passos e depois disso a gente já vai fechar com uma tarefinha. Bora? Vamos continuar então? Vamos entender aí como que a gente faz para driblar a crença, né? A gente falou um pouquinho já do como driblar, né? A gente já falou que é fundamental você identificar. Se você não identificar a crença, não tem como, mas você vai driblar um negócio que você não conhece, né? Não tem jeito, não tem o que fazer ali se você não parou para se observar. Então, o que é importante? Eu até vou trazer algumas frases para vocês aqui, tá? Pegar minha colinha, que senão eu viajo na maionese e começo a falar de tudo quanto é coisa, né? Então, primeiro ponto, você precisa reconhecer a tua crença. Como que você vai reconhecer? Você vai se observar, vai seguir aqueles passos que eu falei, você vai identificar. O que é fundamental? Depois que você identificou a crença, que não adianta nada você só identificar, você vai precisar se questionar a respeito dela. Então, crenças do tipo, tô muito velha para mudar de profissão. Por exemplo, tô muito velha pra mudar de profissão. Quando a pessoa chega e fala isso pra você, essa é uma verdade pra ela, tá? Ela acredita que ela tá velha pra mudar de profissão. Então, o que você tem que fazer? Você identificou, é uma crença. E aí, o que você vai fazer? Você vai se questionar. Como assim, pra me questionar? Você vai trazer um questionamento que te faça quebrar com essa crença. Que é assim, ó. Entendi, você tá velha pra mudar de profissão? Ok. Então, você quer me dizer que ninguém na tua idade muda de profissão? É a gente sair da generalização, entende? E a pessoa vai parar e dizer, não. Pessoas mudam de profissão em qualquer idade. Entendi. Por quê? Porque quando é a tua verdade absoluta, às vezes isso tá tão na tua cara que você nem enxerga. Então você conta pra você que nessa idade é muito difícil mudar de profissão, ou que você não consegue, ou que não é pra você, ou que não dá, né? Não dá pra mudar de profissão porque a minha idade não permite mais. Agora, quando você chega pra pessoa e diz, ok, eu entendi, mas não existem outras pessoas que fazem isso? Não existem. Opa! Aí você começa a dizer, né?
Tem mais gente que faz. Então, se tem mais gente que faz, você concorda comigo que é possível mudar de profissão em qualquer idade? Aí, de repente, a pessoa fica, acho que né, Fran? Interessante. Então, se questionar e sair da generalização é fundamental, tá? Aquela coisa que a gente fala assim, nós, todo mundo, ninguém, tudo aquilo que abarca muita gente, tipo assim, o mundo, não tá coerente, tá? Quando você fala, não, mas é que tá ruim pra todo mundo, né? Digo, não, pra mim não tá ruim, pra mim tá ótimo, pra mim tá tudo beleza. Né? Quando a pessoa fala, mas é que sabe, Fran, nós fazemos assim, eu digo, nós quem? Porque ali você já começa a quebrar. Não somos nós, é você. É você que tá fazendo desse jeito, nós não existe, eu tô fazendo de outro jeito. Então, se questionar e sair da generalização, entra nesse aspecto. E aí, compartilhando rapidamente com vocês, no momento em que eu reconheci uma grande crença minha, foi um momento muito libertador para mim. Eu estava numa formação, algumas pessoas conhecem já essa história, especialmente as minhas alunas, né, que estão aqui comigo. Eu me dei conta dentro de uma formação que eu tinha uma crença limitante, que eu nem sabia que era uma crença limitante. Qual que era a minha crença limitante que eu me dei conta lá? Eu sentia naquela época, era uma época que eu não viajava sozinha, que eu nunca estava longe dos meus filhos, meu Deus, era um desespero total. E lá dentro dessa formação eu entendi que uma das crenças limitantes que eu tinha era, só sou boa mãe se eu tô junto com os meus filhos o tempo todo. Essa era a minha crença. Eu acreditava que isso era uma verdade absoluta. Eu nem sabia que eu acreditava. Mas tudo que eu fazia, todos os meus movimentos estavam conectados com isso. Então eu não me permitia sair, fazer um treinamento, viajar. Tudo isso que hoje eu faço com naturalidade e sem culpa e sem remorso e com muito prazer, naquela época eu não fazia. Era uma angústia pra mim, era um desespero pra mim. Né? Nesse momento dessa formação lá, eu ia todos os dias e voltava, porque era na cidade vizinha, sendo que todo mundo ia e ficava lá. Ficaram lá. Os dias todos da formação, as pessoas estavam lá. Eu não. Eu voltava de noite, numa estrada sem acostamento, cheia de curvas, sozinha. Por quê? Porque eu tinha que voltar pra casa, porque senão eu não era uma boa mãe. Eu tinha que voltar pra casa pra ver os meus filhos. Eu chegava em casa, meus filhos estavam dormindo, nem sabiam que eu tinha voltado pra casa, e no outro dia eu acordava cedo, pegava a estrada de novo, toda aquela mesma situação pra chegar lá. Por quê? Porque eu tava me movendo acerca de uma crença que eu nem sabia que era uma crença. E quando eu parei de verdade pra pensar nisso, eu entendi. E aí eu precisava não só entender, mas eu precisava rebater isso. E eu pensava, então a minha crença é que eu só sou uma boa mãe se eu tô perto dos meus filhos, né? Talvez eu conectasse com a minha história, né? Como vivemos só eu e a minha mãe a vida inteira, né? O pai nunca contribuiu, nunca, nada, não teve pensão, não teve auxílio emocional, não teve nada, né? E a mãe sempre fez tudo, bancou tudo e deu jeito e foi brilhante. De verdade, ela sabe disso, eu sempre elogio ela em relação a isso e a várias outras coisas. E aí o que acontece? Muito provavelmente eu senti muita falta de estar junto com ela, porque ela trabalhava muito, ela trabalhava de dia e de noite em 2 hospitais. E muito provavelmente eu fui criando isso, essa associação do, nossa, como eu queria estar junto agora, eu lembro, né, certeza que a mãe lembra também de Natal, de virada de ano, de datas especiais que para uma criança faz toda a diferença, e a mãe tinha que trabalhar, né, e eu entendia que ela tinha que trabalhar, eu entendia que era só ela, né, mas de qualquer forma a gente sente falta. E talvez todas essas associações me faziam entender que eu tinha que estar junto para ser uma mãe bacana, uma mãe positiva, uma mãe que eles fossem amar. E aí lá, pensando nessa crença, eu fui rebater. E aí, para vocês entenderem essa coisa do rebater, eu entendi, tá, beleza. Eu acredito que eu só sou uma boa mãe se eu tô sempre com os meus filhos. Mas aí eu parei para pensar, tá, mas qual é o maior exemplo de mãe que eu conheço? Aí, quem que veio na minha cabeça? A dona Carmen. Eu pensei, cara, é a minha mãe. Aí eu fiz outra pergunta. Ok, o maior exemplo de mãe, a pessoa que você mais ama na face da terra, a pessoa, enfim, que te formou, que fez você ser quem você é a pessoa que você, enfim, é a tua mãe, é a pessoa que você mais ama, é a pessoa que fez você ser quem você é, e ela não esteve com você o tempo todo. Por quê? Porque ela precisava trabalhar, né? Mas ainda assim você admira e ama com todas as forças do teu coração. Ah, é verdade. Olha só, então faz sentido pra você que pra ser uma excelente mãe você não precisa estar o tempo todo com os teus filhos, porque a tua mãe não pôde estar o tempo todo com você e ainda assim ela foi uma mãe excelente pra você? Nossa, é verdade. Não é que eu nunca tinha pensado nisso? Você entende o que eu quero dizer? Contando aqui parece tão bobo, parece tão na cara. E a crença é isso mesmo, ela tá na tua cara. E talvez ao longo de uma vida inteira você não se dê conta. Então naquela hora eu entendi que essa crença me limitava, porque me impedia de evoluir, me impedia de buscar o que eu queria para o meu aspecto profissional, me impedia de viajar, de conhecer coisas novas, de me relacionar com pessoas diferentes, para trazer coisas novas também para as pessoas que eu atendia, né? E aí eu entendi. E aí eu tive a tomada de consciência, só que assim, não adianta ter a tomada de consciência, rebater e não agir. Então aí eu entendi que não fazia mal eu sair então e me desenvolver, porque ainda assim eu continuaria sendo uma boa mãe para os meus filhos. Só que aí vem a parte da ação.
Então, depois que você identifica e reconhece a tua crença, você precisa agir em relação a ela. E aí eu comecei. Então, eu me inscrevi, lembro que eu até fiz um post aí nas minhas redes sociais há algum tempo, que foi a foto da primeira vez que eu realmente me libertei. Que eu disse, eu vou. Com dor no coração, chorando, angustiada, morrendo de medo. Foi a primeira vez que eu viajei sozinha, foi a primeira vez que eu viajei de avião na vida. Eu só pensava que eu ia morrer, que o avião ia cair, que os meus filhos iam ficar órfãos de mãe, né? Só tragédia rolando. Mas eu fui, venci esse medo, e foi justamente esse primeiro passo que me fez construir todas as outras coisas que eu construí até hoje, né? Então, depois disso, já fiquei longe das crianças 17 dias direto em formação, em imersão, né? Quase não conseguia nem quase o tempo suficiente para estar falando com eles, porque era uma imersão, então você fica lá meio que direto, né, nesse lugar, saía muito tarde, eles já estavam dormindo, enfim. O que aconteceu ali? Eu entendi que eu podia ir e voltar, e os meus filhos estavam bem. E eu continuava sendo a mãe, eles entendiam também, ou eu queria ensinar para eles que eu estava fazendo isso também por querer ser uma boa mãe, porque eu queria trazer coisas além, eu queria que eles se inspirassem em mim, tivessem orgulho de mim, né? Então ali, aquela pequena virada de chave fez com que eu construísse todos os outros passos que foram construídos ali. E esse exemplo simbólico vem justamente para te auxiliar aí a ter as tomadas de consciência em relação às tuas crenças, né? O que será que está bem na tua cara que você não está enxergando e que está te impedindo de ir para frente? Então, você precisa identificar isso, olha para as tuas falas, olha para os teus pensamentos, olha para o que é recorrente. Depois disso, você se pergunta, como eu me perguntei ali no exemplo da mãe, se questiona, sai das generalizações. Identificou? Agora você precisa botar a mão na massa. Porque se você não botar a mão na massa, nada vai acontecer para você. Não tem jeito. Se eu tivesse identificado lá a crença e continuasse alimentando os mesmos comportamentos, ia estar tudo igual na minha vida, e talvez eu nem estivesse aqui nesse momento conversando com vocês, porque eu ia estar barrada por uma série de outras crenças, tá? Então, esse é o primeiro ponto, é a gente reconhecer, identificar, se questionar, sair da generalização e mãozinha na massa, senão não vai rolar o negócio, tá? Passo 2. Tua crença foi tua verdade até aqui, mas não precisa continuar sendo. Simples assim. Como assim, Fran, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que foi a tua verdade até aqui. Mas agora você precisa se perguntar se você quer que continue sendo. Porque se você continuar alimentando, vai continuar sendo. Se você parar de alimentar, vai deixar de ser. Nada que foi tua verdade até aqui precisa continuar sendo se isso não está mais congruente com a pessoa que você quer se tornar. Quando você se desenvolve em alta performance, uma série de crenças ficam para trás. Por quê? Porque você passa a acreditar no poder e na capacidade que você tem. Que todo mundo tem, que não está sabendo acionar. Então a pergunta é, foi a tua verdade até aqui? Precisa continuar sendo? E aí a gente entra em frases, tá? Sabe aquela frase do não consigo emagrecer de jeito nenhum, Fran? Essa eu escuto demais. Fran, eu não tenho tempo. Não tenho tempo. Fran, mas se eu fosse mais nova? Essa é bem presente. Ai, Fran, não, o outro faz melhor que eu. Não, eu não consigo, não adianta. Mas sabe, Fran, se eu tivesse o apoio da minha família, essa também é presente. Mas sabe, Fran, se o meu marido me ajudasse? Sabe, Fran, se a minha esposa não reclamasse tanto? Sabe o que é isso? O que são essas falas? Né? São crenças. Você acredita que isso é verdade. Você acredita que você não consegue emagrecer. Você acredita que a mudança da tua vida depende do teu marido, depende da tua esposa. Você acredita que você não tem oportunidade na vida. Você acredita que você é um azarado. Você acredita que a sorte não sorriu pra você. Você acredita que nunca tem oportunidade. Você acredita que o corpo dos sonhos você nunca vai atingir. Você acredita que a tua vida financeira tem que sempre continuar, não vou falar na merda, mas na merda. Né? E você acredita. E quando você acredita, é uma verdade pra você. E você fica alimentando, alimentando, alimentando. E quanto mais você alimenta, maior isso fica, mais cresce, mais você se detona e menos resultados você tem. Então, esse passo 2 é fundamental. Foi a tua verdade até aqui, mas não precisa continuar sendo. Então, começa a reparar o que tem sido a tua verdade. Se pergunta, quero que isso continue sendo a minha verdade? Ou Deus, chega, tá bom, não quero mais esse negócio rolando aqui dentro da minha vida, tá bom? Com isso, a gente fecha o nosso passinho 2. Então, você já sabe que você tem que identificar. Depois que você identificou, não adianta nada se você não botar a mão na massa para modificar. E depois disso, você já sabe que essa pergunta é fundamental. Foi até aqui, mas será que eu quero continuar alimentando? Será que eu vou continuar contando pra mim que eu não sou capaz, que eu não consigo emagrecer, que o meu corpo não fica legal, que eu não consigo ganhar dinheiro? O que você vai continuar? O que você escolhe? De verdade, a partir dessa live. O que você escolhe? O que você decide continuar alimentando aí dentro da tua vida? Você vai continuar alimentando as mesmas crenças que te limitaram até esse momento? Ou você de verdade vai decidir sair dessa live para alimentar crenças que vão te levar além, que vão te fazer conquistar, que vão te fazer ir mais longe? Se pergunte a respeito disso. Se você sair dessa crença hoje, só para se fazer essa pergunta, essa live já valeu a pena pra mim. Sabe por quê? Porque quando você se pergunta isso, você começa a ficar incomodado. Alguma coisa ali começa a não tá mais confortável pra você. E o meu objetivo, o meu propósito, vocês sabem que tá me acompanhando aqui, né, trabalhando, vivendo de alta performance, é incomodar você. Eu quero que você se sinta desconfortável.
dentro da tua vida. Sabe por quê? Porque se você tá ali com crenças limitantes, não tendo os resultados que você deseja, é porque a tua vida não tá no potencial máximo que ela poderia estar. Então, o meu objetivo aqui é incomodar você para que você de verdade atinja esse potencial máximo. Quem foi que disse que a vida tem que estar sempre em desequilíbrio? Quem foi que disse que a gente não pode ter todos os pilares da vida equilibrados? Talvez alguém tenha te falado, você acreditou, virou uma verdade para você, virou uma crença limitante. Mas não é uma verdade, tá? Dá sim pra desenvolver isso, dá sim pra ter os pilares equilibrados, inclusive é fundamental. Porque se você tá super bem no teu trabalho e em casa tá uma porcaria, tá ruim pra você. Você não vai fingir que tá tudo bem. Então a gente precisa desse equilíbrio. E encontrar esse equilíbrio não tem nada a ver com não ter problemas. Não tem nada a ver com vida perfeita. A vida é perfeita exatamente nas imperfeições. Nas imperfeições da nossa vida que a gente aprende, que a gente cresce, que a gente evolui. Mas a alta performance vem permeada desse equilíbrio aí, nas tuas relações, nos teus pilares, na tua questão financeira, nos teus amigos, em você olhar pra você, em você ter propósito, em você ter energia pra acordar de manhã, em você gerenciar teu tempo, em você parar de ser atropelado, engolido pelos dias e pela vida, é você poder aproveitar e desfrutar aquilo que se apresenta pra você todos os dias. Combinado? Então, passo 2 fechado aqui, só pra gente ter um panorama geral. Fran, tem a ver com crença, querer agradar a todos? Pode sim, Fran, pode ser crença de incapacidade, a gente pode dar vários nomes, tá? Merecimento, algo conectado a merecimento. No geral, é bacana, claro que aqui, muito superficial, tá? Mas é bacana dar uma olhada pra tua história de vida, tá? Será que eu recebia a atenção quando eu tava agradando o pai e a mãe, quando eu fazia uma coisa legal? Aqui falando bem simbolicamente, mas de repente eu fazia, e vinha o reconhecimento pra mim. Às vezes são irmãos, né? E aí, de repente, são vários irmãos dentro de uma casa, e aí eu não consigo ter toda a atenção que eu gostaria dos meus pais, e aí eu tô toda hora ali trazendo comportamentos para agradar, para fazer diferente, para que eu tenha ali essa atenção, esse olhar diferenciado. Então pode sim, bem conectado com a nossa história, com aquilo que a gente leu acerca dela, tá? E a Aline disse que ela coloca a culpa no signo dela, pois já li isso, #virgem. Tu sabe, Aline, que isso é muito comum, tá? E vira uma muleta, né? Mas eu sou Sagitário. Sagitário é um bichinho meio danado, né? Livre, não sei o que eu digo. Às vezes eu digo, é o meu signo, né? Espírito livre. Mas de verdade, o signo, ele não precisa ser uma sentença, tá? Mas é sim, para muitos, uma muleta. Eu sou assim, né? Sou assim, gente, é um fator mais do que limitante. A pessoa, eu sou assim. Sim, tá bom, você foi assim até agora, mas você quer continuar sendo? Essa é a pergunta. E isso é uma desculpa que as pessoas usam pra não precisar entrar em ação, tá? Porque aí vira uma sentença, mas é que eu sou de virgem, e virgem, ele é metódico, né? Virgem é meio taxado de coração de pedra às vezes, né, Aline? Não sei se você concorda aqui comigo, posso estar viajando na maionese, não sou uma exímia entendedora de signos, né? Mas tem essa coisa do, ele fala, mas fala pouco, fala bonito, né? Coração de pedra. E eu digo, não, mas é porque eu sou assim, né? Meu signo, né? E aí acaba virando de verdade uma muleta. Porque se eu sou assim, tá definido já. Então eu gosto muito de usar o eu estou assim. Porque quando eu estou, eu posso mudar. Mas quando eu sou, já me remete a não tem jeito pra mim. Não tem salvação aqui nesse negócio. Eu sou assim. Né? Então, pessoas que usam muito disso é a barreira para não agir, tá? Para não entrar em ação. Porque a hora que eu digo que dá para fazer, que tem jeito, aí eu vou precisar me movimentar, né, em relação a isso. Gostei desse teu compartilhamento, viu, Aline? Isso, Fran, não tive atenção, trago muitos ressentimentos da infância. Olha, Fran, é importante você dar uma olhada especial pra tua infância, tá? E também é muito importante que a gente entenda que, especialmente os nossos pais, né, é muito provável, falando de uma forma geral, tá, gente? Existem os casos específicos, mas é muito provável que os nossos pais tenham trazido pra nós o melhor que eles podiam dentro dos recursos que eles tinham. E quando eu falo recurso, não tem nada a ver com recurso financeiro só, é o recurso emocional. Então, de repente, eu cresci sem ter o carinho dos meus pais. De repente, os meus pais nunca olhavam pra mim. E como eu só aprendi desse jeito, talvez seja só o que eu sei dar pra você. Então, eu reproduzo esse padrão, tá? Então, olhar pra nossa história com mais leveza, honrando e respeitando aquilo que a gente viveu, faz com que a gente já comece a fazer algumas ressignificações, tá? Isso é muito bacana de ser feito. Parece que eu trago isso assim até hoje. Eu tenho medo de dizer não às pessoas e as pessoas não gostarem de mim, né? E aí você se pergunta, por que as pessoas não podem gostar, né? Podem não gostar de você. Você gosta de todas as pessoas? Aqui a gente já começa a quebrar uma crença, tá? Ali vamos quebrar a crença agora. Ali não, a Fran. Fran, você gosta de todas as pessoas do mundo?
Certeza que a tua resposta é não. Não precisa nem escrever que eu já sei qual é a resposta, mas pode escrever se quiser. E se você não gosta de todas as pessoas do mundo, por que que todas as pessoas do mundo precisam gostar de você? Vamos dar às pessoas o direito de não gostar da gente? E tá tudo bem? Assim como a gente também tem esse direito de não gostar de alguém. E por que que a gente não gosta das pessoas? Por N razões. De repente eu não curti teu nariz, eu acho que teu nariz não é legal, não combina comigo, eu não gosto de você. Entende? Não tem a ver com você e essência. No geral, esse gostar do outro, ele é uma decisão mais emocional, ele é muito emocional, né? E tá conectada com todas as nossas associações. Então, o que que acontece? De repente eu olho pra ti, me remete a tua imagem, me remete a alguém que eu não gosto. Ferrou, já não gostei de você. Mas de repente eu nem sei quem você é, não conheço a tua essência, não sei se a gente de repente poderia se conectar, tá? Então, fazer essas leituras é importante, pode te ajudar bastante. Gente, vamos continuar? Vamos pro passo 3, então, que eu falei que eu ia acelerar aqui no tempo para honrar o tempo de vocês, mas enfim, eu acredito também que responder aqui as perguntas e fazer essa interação clareia para muitos, porque eu sei que a dúvida de um acaba sendo a dúvida de vários, né? Então, vamos seguir. Falei do passo 2, né? Passo 3, já citei anteriormente, vamos reforçar. Se foi a tua mente que criou, ela pode descriar, tá? Só pra você ficar ligado nesse detalhe. Se a tua mente criou essa crença e você tá alimentando, foi você que criou. Se você tem o poder de criar, você também descria. Então começa a entender essa crença e conta pra você, tá, beleza, eu criei esse negócio aqui, agora eu não quero mais. Agora eu vou desmontar esse troço aqui porque não faz mais sentido pra mim. Começa a trazer essa leveza na tua comunicação, para as tuas crenças deixarem de ser uma sentença pra você, tá? Não é tatuagem que você não consegue tirar de jeito nenhum para remover dar um trabalhão. Não, não. É muito mais simples do que isso, tá? Então traz essa pergunta, essa coisa esse questionamento. Então, fui eu que criei isso aqui, tenho o poder de descriar. Né? Se você tem o poder, e as mulheres aí no geral, né, de criar uma gravidez psicológica, gente, isso é surreal. Tem barriga, tem peito grande, tem leite, mas não tem neném. Olha o que o teu espaço mental é capaz de fazer. Não contei pra vocês agorinha a história da planta alérgica. Não contei pra vocês agorinha a história do placebo. Não contei pra vocês agorinha a história da mãe, do aperta aqui, o enjoo vai passar. Né? Com criança isso é fundamental. Na PNL a gente aprende uma série de técnicas que curam as pessoas instantaneamente. Não curam de doenças, são dores. Né? São dores. Já cansei de fazer em casa mesmo. Olha, filho, então a mãe tá passando aqui com o Lucas, eu brinco com o aspirador, né? Então, o aspirador tá passando, tá tirando toda a dorzinha. Melhorou, né? Melhorou. E o Lucas já não tá mais na fase que acredita que beijinho sara. Então ele já fica ligado, né? Com a Manu, já fiz várias vezes, ela diz, mãe, como é que você faz isso? Né? Tô usando teu espaço mental, tô dando pra ele imagens, que é o que ele sabe receber e trabalhar. Então tem jeito sim, tá? Não precisa ser uma sentença pra você. Então 3, se foi a sua mente que criou, você pode descriar este negócio e acabou, ponto final. Ponto 4, desafia as tuas crenças, tá? Eu falei lá do meu exemplo de crença. Então, bora, vou me desafiar, vou entrar em ação, vou fazer diferente esse negócio. E aí, como que você faz para desafiar as tuas crenças, né? Começa com eu pensava assim, agora eu quero pensar de outro jeito, tá? E aí você desafia trazendo novas ações. De repente, você tem a crença de que você não consegue conversar bem com as pessoas. Tá, você já entendeu a tua crença, você vai rebater, vai trazer aqueles passos anteriores. E aí, você vai ter que se desafiar. Então, o que você vai fazer para se desafiar? Vai falar com alguém. Entre em ação. Qual é o pior cenário? O pior cenário é que a pessoa não vai querer falar contigo, e beleza, você não vai morrer por causa disso. Tá tudo bem. Agora, por não tentar, a gente morre. Sabe por quê? Porque a gente vai se matando um pouquinho por dia, porque a gente vai se deprimindo, vai ficando triste, vai ficando xoxo, vai alimentando cada vez mais as crenças de incapacidade, e aí ferrou. Daí é morte em vida. E aí ninguém merece. Então, trabalha esse ponto 4 se desafiando. É você dar uma suadinha de camisa mesmo, né? Bora, vou lá, vou com medo mesmo, engancha no teu medo e vai embora. Entra em ação pra você poder criar aqueles novos caminhos que a gente falou, tá? Os caminhos os caminhos neurais que já estão enraizados são exatamente esses que estão te fazendo ter os comportamentos que você tem. Se você quer ter novos comportamentos, você precisa desenvolver novas ações para criar novos caminhos, novas ligações neurais ali dentro, tá? Então, desafie as tuas crenças. Eu pensava assim, agora eu quero pensar assim, e eu vou trazer esse comportamento que vai fechar direitinho com o meu desafio. Aí, você vai fazer coisas que você não faria, tá? Ah, porque a minha crença não me permite, eu não vou fazer isso. Então, agora que você decidiu quebrar a tua crença, você vai fazer coisas que você não faria em relação à crença, tá? Você não precisa ficar louco, sair chutando o pau da barraca, mas é fundamental que você se desafie fazendo coisas que você não faria. Deixa eu pensar aqui. A minha história da viagem. Eu nunca pensei que eu ia viajar e deixar as crianças. E pior, por 17 dias, eu fui pra São Paulo, as crianças ficaram aqui. Naquela época, o Lucas tinha, sei lá, 1 ano, 2, eu acho. Não lembro exatamente. Né? E aí eu fui.
Então, assim, eu fiz algo que eu nunca imaginei que eu faria. Eu me desafiei. E quando eu me desafiei, eu entendi que ninguém morreu por causa disso. Muito pelo contrário, ainda aprendi que os meus filhos vivem sem mim. Olha que libertador, né? É meio ruim pra mãe, né? A gente saber que o filho vive sem a gente. Mas é libertador também, né? Eu brincava com isso, olha que legal. A pessoa descobre que pode morrer em paz, né? Que as crianças vivem sem a gente. Olha que interessante esse negócio. Não que a gente queira, mas a gente começa a entender isso. E é fundamental e é libertador, tá? Então, se desafiar é fundamental. Esse é o nosso passo 5, fazer coisas que você não faria. E o nosso passo 6, deixa eu ver se é o último passo antes de a gente ir pra tarefa. Sim! Mude o trajeto. Mude o trajeto. Não falamos de caminhos neurais? Se o caminho que você fez até aqui não te levou onde você quer chegar, você precisa criar caminhos novos. Eles existem. Existem infinitas possibilidades, existem vários caminhos. A pergunta é, que caminho você decide pegar? Pra onde você deseja ir? O que você quer trilhar aí? Se eu vim até agora alimentando a minha incapacidade, se eu vim até agora alimentando o meu não merecimento, se eu vim até agora dizendo pra mim o quanto eu não sou capaz, agora eu decido dizer pra mim que eu sou sim, que eu sou capaz. E inclusive você pode rebater isso nas frases, tá? Você já vai entender um pouquinho disso lá na nossa tarefinha, tá? Nossa tarefinha vai vir conectada com isso. Você vai entender ali alguma crença e vai levar algo para rebater essa crença. Mas é fundamental que a gente escolha mudar o trajeto. E tudo começa na tua decisão, tá? Desenvolva, se utilize do poder de decisão que você tem. E decidir é diferente disso que as pessoas no geral fazem. Ah, decidi que vou emagrecer. Daí amanhã desdecidiu. Não sei se existe a palavra desdecidiu. Será que existe? Mas enfim, vocês entenderam, né? Decidir, não, agora não quero mais. Já não decide mais. Quando você decide, tá decidido? Não pode ser uma opção voltar atrás. Não quero mais. Ai, não, decidi que eu ia emagrecer, mas agora não vou mais. Não, você decidiu, bora. Tira da tua frente todas as possibilidades de se sabotar. Porque a gente decide já ali achando um jeitinho de se sabotar. E aí ferrou, que daí você não quebra a crença nunca. Porque aí você nunca passa esse limite. Daí você nunca chega na alta performance. E aí ferrou pra você. Porque enquanto você não se desenvolver dentro da alta performance, enquanto você não acionar esses recursos incríveis que estão aí dentro de você, os resultados não vão surgir. E você vai ficar sempre começando e não terminando. Você vai ficar sempre alimentando a mesma frustração. Você vai estar sempre angustiado. Você vai estar sempre olhando pra grama do vizinho que vai estar mais verde que a tua. Por quê? Porque o vizinho tá lá na alta performance dele. Porque o vizinho tá lá acordando, cuidando da grama dele. E você tá aqui na tua casa, remoendo, assistindo a grama do vizinho. E aí, ferrou. E quando você decide de verdade colocar a mão na massa por você, entendendo esses passos, a tua grama vai ficar verde. E é o vizinho que vai ficar morrendo de inveja da tua grama porque você despertou os recursos que estavam aí adormecidinhos aí dentro de você em algum lugar. Combinado? 6 passos fundamentais para vocês já começarem a rebater todas as crenças, identificando e entendendo que existem formas. E agora a gente vai para uma tarefa, tá? Que é uma tarefa que vai te auxiliar, pra gente fechar a nossa live de hoje, vai te auxiliar tanto na clareza da crença como em como é que eu faço pra ir driblando esse negócio, tá? Se as pessoas entendessem o poder que o nosso espaço mental tem, elas fariam um check-up mental, pelo menos uma vez no ano, como elas fazem o check-up físico. Né? Todo mundo vai lá, todo mundo não, mas uma boa parte das pessoas vai uma vez no ano no médico, só para fazer um check-up. Elas esquecem de fazer o check-up no que manda em todo o resto, que é o nosso espaço mental, que é o que a alta performance trabalha, que é o que eu faço, que é o que eu busco nas pessoas. E isso faz toda a diferença. Vamos pra tarefa? Bora botar a mãozinha na massa? Porque é aquilo que eu falei no começo, né? Conhecimento que você tem que você não usa não serve pra nada. Então, já que agora a gente tem o conhecimento, já que a gente entendeu sobre crenças, vamos botar a mão na massa pra resolver esse negócio, né? Então, o que eu vou pedir pra você fazer? Claro que você vai pegar papel e caneta, porque se você tem preguiça de pegar papel e caneta pra escrever sobre você, meu amigo, vou te dizer, você está no lugar errado. Se você tem preguiça, se você... É sério, agora eu vou falar sério com você. Se você é uma pessoa que tem preguiça de pegar um papel e uma caneta, escrever sobre você e olhar pra você, como que você acha que você vai se desenvolver em alguma coisa na tua vida? Se você tem preguiça de pegar papel e caneta pra você, pra escrever sobre a tua vida, como que você vai conquistar alguma outra coisa? Se você não vence da preguiça de olhar pra você, como que você vence da preguiça de fazer qualquer outra coisa na tua vida? Aí não tem como, tá? Não tem jeito, não tem botão mágico, não tem milagre. É levantar a bunda da cadeira, entrar em ação e botar a mão na massa, tá? E é isso que a gente vai fazer agora. Vamos pegar papel e caneta e você vai começar a listar as tuas crenças. Você não vai fazer isso agora, tá? É tarefa. Então, você vai pegar lá teu papel e tua caneta e você vai começar a listar tuas crenças. Começa lá, escreve aleatório. Ai, Fran, eu ainda não sei. Não tem problema. Escreve frases que você sente que estão te limitando. Escreve o que você acredita sobre você. Fala com você sobre capacidades, né? Será que eu me acredito super capaz? Será que eu acredito que eu sou uma pessoa foda, cheia de energia, sou incrível? Falei palavrão de novo, espero que não tenha criança na live. Ai, Jesus! E aí você vai se perguntar, tá? Você vai se perguntar. O que é recorrente na tua vida? O que te dá muito medo na vida? O que você sente que vira uma muralha na tua frente, que você
para ali, que você fica travado, que você não consegue ir pra frente, você fica ali desesperado, angustiado, tá? Então comece a escrever sobre isso, se permite. Deita na cama, pega lá, sei lá, o marido tá dormindo, a namorada tá dormindo, você tá sozinho, vai lá, escreve sobre você, olha sobre você. Se tenha tomada de consciência do que tá te limitando, do que tá te barrando aí na vida, tá? Pensa sobre o que eu desejo conquistar na minha vida. Será que eu acho que eu sou capaz de conquistar isso? Ali você já começa a encontrar uma série de respostas. Né? Será que eu sonho com uma vida extraordinária? Daí quando você olha pra vida extraordinária, você pensa, nossa, eu vou conseguir chegar lá? Ou você pensa, ui, que medo. Não vou chegar nesse lugar de jeito nenhum. Então você vai fazer essas anotações primeiro, tá? Primeiro você escreve tudo. Depois que você escreveu, você vai escolher uma pra começar, tá? Você vai poder arrebentar com todas, tá liberada? É pra gente sair no soco, no chute, no empurrão, não tem problema. Contra a crença, tá liberado, tá? E a gente nem vai ser preso por isso, tá tudo bem? Depois que você listou uma série de crenças, de falas repetitivas, de coisas que você ouviu ao longo da tua vida inteira, né? Alguns de vocês já compartilharam aqui comigo. Então você faz tua lista aleatória, vai escrevendo, vai jogando ali do jeito que você quiser, tá? Depois que você escreveu, você vai escolher uma pra você começar a quebrar. Olha lá, naquilo lá, de repente, aquilo que tá mais te importunando agora, aquela crença que você sente que é a que mais aparece pra você. Ai, Fran, mas essa é muito grande, eu não quero. Então escolhe uma coisa que você julgue que é mais fácil de ser vencida nesse momento. O meu interesse daqui é que você comece com alguma. Então listou lá uma série de crenças, certeza que alguns insights já surgiram aí pra você ao longo dessas falas que eu trouxe. Então listou, escolhe uma. Pronto, escolhi. Depois que você escolheu, você vai fazer as perguntinhas lá, tá? Pra gente começar a quebrar ela. O que são as perguntas? Se pergunta se é assim pra todo mundo. Se você tá igual a todo mundo, então você vai ter que sair da generalização. Será que ninguém consegue? Eu quero eu quero emagrecer. Eu não quero emagrecer, tá, gente? Eu quero engordar. Mas no exemplo, eu quero emagrecer 10 quilos até o final do ano. Ai, mas isso daí não dá, não tem como. Aí você vai se perguntar, pra quebrar tua crença, e diz, tá, mas ninguém consegue emagrecer 10 quilos em 6 meses? Não, tem gente que consegue. E o que essas pessoas que conseguem fazem? Então você começa a se colocar na parede, assim, e se espremendo mesmo nas perguntas. Até que você diga, putz, tô barrada aqui por um troço que eu só não quero fazer mesmo, que eu tô com preguiça. Porque existem pessoas que fazem. Então, você faz a tua lista, escolhe uma, vai nas perguntas pra rebater. Igualzinho eu fiz lá na história da mãe, tá? Tá, mas toda mãe que não tá junto com os filhos é ruim? Não, a minha mãe é ótima e ela não esteve comigo o tempo todo. Opa, essa minha fala já não tá mais verdadeira. Ou seja, já deixa de ser uma crença, porque já não é mais uma verdade absoluta pra mim. Então, você vai listar, você vai escolher uma, tá? Tem uma fala que eu escuto muito que é assim, ó. Ai, Fran, fulano deu certo porque nasceu em berço de ouro. Aí eu perguntei pra essa pessoa, né? Porque essa foi uma frase que eu ouvi dentro de um atendimento. Ela disse, mas é que ela, Fran, só teve sucesso porque ela nasceu em berço de ouro. E eu disse, interessante. Mas e as outras pessoas que conseguiram a mesma coisa também nasceram em berço de ouro? Não. Eu digo, então você concorda comigo que não precisa nascer em berço de ouro pra ter esse resultado? É verdade. Entende que tá na cara? Mas é só depois que a gente viu que a gente diz, nossa, tava na cara esse negócio, como é que eu não enxergava? Porque já é tão a tua verdade que você não para pra perceber, tá? Então você vai listar, você vai escolher uma e vai fazer essa brincadeira aí que eu coloquei. E aí você entendeu lá qual que é a crença que você quer rebater. Daí sabe qual é a fase 3? Você vai criar uma frase. Você vai criar uma frase neutralizadora. Então se de repente a tua fala é, eu não consigo emagrecer, qual é a frase que você pode criar para rebater essa frase? Então você vai parar de repetir isso o tempo todo. Eu não consigo. Emagrecer é difícil, emagrecer é difícil, emagrecer é difícil, emagrecer é difícil. A gente não escuta isso horrores de quem quer emagrecer. Só que quando você fica alimentando que emagrecer é difícil, teu cérebro nem vai te ajudar. Sabe por quê? Porque é difícil. E teu cérebro não quer gastar energia. Entende? Então você vai criar uma frase para rebater essa frase que tá te arrebentando ali, que tá te segurando no mesmo lugar, que é uma crença limitante para você. Então, eu não consigo emagrecer. Então, o que eu posso trazer? Emagrecer é difícil. Eu posso dizer, cara, um montão de gente consegue emagrecer, eu também consigo. Se um montão de gente pode, eu também posso. Ganhar mais é muito difícil, né? Ok, é muito difícil. Não, mas eu desejo ganhar mais agora. Ou eu sei que eu tenho capacidade de ganhar mais. Então, você vai sempre falar daquilo que você quer. Não do que você não quer mais. E as pessoas reforçam aquilo que elas não querem. É tipo assim, ó. Eu não posso ficar. Não quero ficar pobre. Não quero ficar pobre. Eu não quero ficar pobre. Você tá falando daquilo que você não quer. O que surge de imagem pra você? A imagem daquilo que você não quer. Então você precisa trazer uma frase que seja aquilo que você quer viver. Então, ao invés de você dizer eu não quero ficar pobre, você pode dizer eu quero ter uma vida próspera. Eu quero ter uma vida abundante. Pronto, quando eu falo em prosperidade e abundância, você já entende que existe um equilíbrio bacana ali, um equilíbrio positivo ali. Então, o meu recado final é, fale daquilo que você quer viver, não do que você não quer.
Ai, eu não quero que meu marido me traia, eu não quero que meu marido me traia. Isso eu escuto muito das mulheres. Não, eu quero um marido fiel. Pronto, você troca assim, ó, eu quero um marido fiel. E na tua frase lá, neutralizadora de crença, vai ser exatamente isso que você vai dizer. Então você sai eu não sou capaz, né? Eu não sou capaz, eu não consigo. Eu sou capaz, eu tenho todos os recursos que eu preciso para conseguir. Acabou, você já reverte ali na hora essa frase. Então esse é o meu convite de tarefa para vocês. A gente primeiro reconhece, lista as crenças, tá? Vai reconhecendo elas, vai listando elas. Depois disso você vai escolher uma para você começar e taca ali nela aquelas perguntinhas, dá uma rebatida na crença. E aí toda vez que ela surge, você vai lá e fecha com chave de ouro com a tua frase neutralizadora. Então, se é crença de incapacidade, eu tô sempre dizendo que eu não consigo. Não, agora você vai acordar e vai dizer, eu sou capaz, eu sou incrível, eu tenho todos os recursos que eu preciso para rebater isso. Acabou. E aí você repete isso, tá? Então, todos os dias foi o Ti que colocou, acho que lá no YouTube, né, não lá no Face, de colocar as frases. Aí sim, aí você começa a utilizar frases que estão coerentes com aquilo que você quer conquistar. E claro que, tendo a frase, você repete e entra em ação. Porque sem entrar em ação, a gente ficar só no pensamento positivo, gente, pensamento positivo não faz milagre. O que faz milagre é você acreditar positivo, porque isso te estimula a agir, só que aí você tem que agir, porque senão nada vai mudar. Combinado? Eu quero ter opinião própria sem ter medo do que o outro vai pensar, a Fran tá falando. Bora, Fran, traz uma frase neutralizadora para isso, porque você tá remetendo ali o medo. Então, eu quero ter opinião própria, eu quero ser uma mulher segura e autoconfiante. Pronto, acabou. Porque quando você é autoconfiante, você tá nem aí porque que os outros vão pensar. Dane-se, você tem a tua verdade, você vai trabalhar por ela, tá? Então, trabalha nessas frases aí que vão te auxiliar a rebater a crença limitante. Então, é isso, bora quebrar crença, sabe por quê? Porque com crença limitante você não desenvolve e não desperta poder de alta performance nenhum na tua vida. Então, se você quer ser uma pessoa de alta performance, se você quer resgatar esse poder que já tá adormecido aí dentro de você, mas ele tá aí, começa quebrando crenças, tá? Tenha tomada de consciência do teu estado atual, entra nessa tarefinha, se permita olhar para você, se reconhecer. Fora isso, vem para as lives comigo, porque nós ainda temos 8 lives e vamos estar trabalhando todos os temas pertinentes a te auxiliar a encurtar caminho, a transpor barreiras para despertar em você o poder da alta performance, que é o quê? Vocês lembram o que é alta performance? A alta performance, ela vem para empacotar tudo aquilo de sensacional e extraordinário que eu falei para vocês. É uma forma que a gente encontra de dizer, viva uma vida que vale a pena, não se acomode, não se conforme em viver mal. Bora despertar esse poder que tá aí já, aí ó, dentro de você. Para de desperdiçar esse negócio, bora pra vida extraordinária, porque você pode, deve, merece, e mais do que isso, você já tem os recursos. Só precisa o quê? Acionar, treinar, tirar o bumbum da cadeira. E quando você tira o bumbum da cadeira, gente, acontece um verdadeiro milagre na tua vida, você sabia? Quando você larga a preguiça, quando você larga a procrastinação, tua vida se transforma de um jeito que vai até parecer milagre mesmo. Obrigada por vocês estarem aqui. Gente, gratidão por vocês estarem aqui, 1h30 de live. Só pessoas comprometidas ficam 1h30 assistindo uma live, que é uma live de conteúdo, que é uma live que eu sei que traz uma série de incômodos às vezes pra gente, porque vem de encontro às nossas tomadas de consciência. E o fato de vocês ficarem comigo aqui até agora me fala muito a respeito de vocês, me fala de comprometimento, me fala que vocês têm a clareza da importância do desenvolvimento pessoal, da importância de a gente ser um pouquinho, pelo menos um pouquinho melhor todos os dias. Então, gratidão por esse comprometimento de vocês comigo aqui nessa live. Eu sei que tem pessoas que vão me acompanhar do início ao fim dessas lives todos os dias, e é isso que faz com que eu esteja aqui, alimentando o meu propósito junto com vocês, ajudando cada um de vocês a despertar sim alta performance, porque se tiver um aqui que quer e que ainda não conseguiu, eu vou estar aqui para ajudar, eu vou estar aqui para incomodar, eu vou estar aqui para dar puxão de orelha, que nem as minhas alunas falaram hoje de tarde, puxão de orelha, Fran! Mas se for preciso puxão de orelha para você se transformar, eu me coloco a fazer esse papel, porque eu não quero que você se conforme em viver mal, que você se compare com quem tá pior do que você, muito pelo contrário, eu quero que você vá além. Eu quero sim que você desenvolva todo o potencial que você tem. E isso chama alta performance. E eu tô aqui para trabalhar isso com você. Em cada uma dessas lives, lá na nossa primeira jornada, o poder da alta performance, a gente vai trabalhar muito disso. E você só não vai saber o que é e não vai acionar se você escolher não fazer. Porque se você escolher, eu vou estar aqui com você. Todo dia. Cada conteúdo que eu trago para vocês está voltado para isso. Tudo que vocês verem nas minhas redes sociais tá
tá conectado com você despertar alta performance. É vencer medo sim, é cuidar da tua vida sim, é se desenvolver sim, é parar de procrastinar sim, é trabalhar autoconfiança sim, é trabalhar autorresponsabilidade sim, é ter uma vida em família que vale a pena, é ter vontade de voltar para casa, é ter liberdade para fazer escolhas, é você se sentir confiante sabendo que você pode tudo que você quiser e mais um. Esse é o meu trabalho aqui, tá bom? Ajudando as pessoas a despertarem esse poder da alta performance.